Glória a Deus, irmão. Houve um probleminha aqui, uma falhinha aqui, mas nós já estabelecemos, já estamos aqui novamente, adorando o Senhor. Em breve nossos irmãos vão entrar novamente para participar dessa noite. A Deus. Glória a Deus. Nosso irmão vai voltar aqui logo no Senhor, também nosso irmão Caio. Vai ser o irmão Caio. Pai do Senhor, irmão Renato. Teve um pouquinho, uma falha aqui, caiu aqui a conexão. Amém, mano? Pode louvar o Senhor novamente, que a internet caiu aqui, foi ligeiro. Deu aquela energia aqui ligeiro, mas já estabeleceu. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Amém. Só um minuto. Posso deixar uma palavra em vez de louvar? Fica à vontade. Pode ficar à vontade. Amém. Glória a Deus. Glória. Vou ler lá em Lucas, o capítulo 10 e o versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. E, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Por que eu li essa passagem? Porque muitas vezes acontece assim em nossas vidas. Andamos ansiosos, preocupados com tantas coisas. Eu estava arrumando minha casa essa semana. Aí eu tenho um bocado de plantas. Aí, nessa planta, meu esposo pegou e me deu um bocado de xoxo. E mandou eu arrodear essa planta todinha de xoxo. Só que, nas folhas dela, ela produz um fruto que, quando cai na areia, cresce uma mesma planta igual a ela. Aí o que o Espírito Santo falou para mim: tire a pedra, porque a pedra que está arrodeando a sua planta não vai permitir que ela dê mais crescimento, que dê mais frutos. Aí eu entendi que existem coisas na nossa vida que temos que tirar a pedra. Deus, ele fala de cada forma. Nós sabemos, né, qual é a pedra que pode estar atrapalhando nosso crescimento. Não de crescer, porque o grande é Deus, mas o crescimento espiritual. Deus, ele quer ver a gente, crescendo espiritualmente. Essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração nessa noite. Aí tem um louvor que eu já louvei muito nas igrejas, que diz assim: oh, Jesus, não pode esquecer, não. Oh, meu Deus. Vou louvar outro. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo.
Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Olha o que Deus diz para a gente nessa noite. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, pois o Jesus, o Nazareno, já deu ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Nós não vamos parar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Logo mais um, irmão. Depois nosso irmão caiu. Eu queria lembrar o louvor, porque esse louvor, ele fala muito ao meu coração. E muitas vezes a gente corre tanto, mas estamos correndo em direção ao contrário do que Deus quer para a nossa vida. E eu corria tanto, era uma preocupação tão grande em minha vida. Corria tanto atrás de trabalho, atrás de bens materiais. E Deus, ele querendo outra coisa de mim. Ele querendo mais de mim na sua casa, na sua obra, mais de mim, mais de você. Aleluia, glória a Deus. Só um minuto. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que eu encontrei. Só um minuto. Deus é fiel. É muito bom quando a gente faz a vontade do Senhor. É verdade. Glória a Deus. Que a palavra do Senhor diz assim, ó. Primeiro, buscai o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos será acrescentada na nossa vida. Quando a gente começa a fazer a vontade do Senhor, não precisa a gente correr atrás de bênção, não. As bênçãos, ela vem naturalmente. Aleluia, glória a Deus. Lembrei. Aleluia, Jesus, lembrei do louvor. Quanto mais eu corro, mais cansada eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já andei por todos os caminhos, já gritei socorro, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder para salvar. Oh, aleluia. Escreve um novo começo para minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e cantarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. O que espera em ti jamais se apagará, jamais desistirá, jamais se cansará. Oh, aleluia, espere no Senhor. Aleluia, porque Ele é que renova as nossas forças. Ele nunca nos deixa só. A palavra do Senhor diz assim, quando tu estás fraco, é porque tu estás forte. Sabe por quê? Porque Deus, ele conhece a tua fraqueza. Quando você não está aguentando mais, Deus, ele chega, oh, aleluia, com sua mão potente. E nos levanta, aleluia, porque Deus, ele não quer ver ninguém caído, ninguém cabisbaixo. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, Jesus. Aleluia. Graças a Deus, irmão.
A senhora lembra aquele louvor que a senhora quer cantar? O nosso cara vai trazer a palavra, depois a senhora tenta lembrar ele para a senhora cantar. Ele pode ser assim? Pode. Oi, vamos. Amém. Deu um Amém. branco. Caio, agora é contigo, Caio. Amém. Glória a Deus. Irmão Renato, antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero cantar um louvor também aqui, a capela mesmo, sem playback. Fica à Amém. vontade. Ver aqui é o meu coração. Amém. A nossa Amém. irmã, como é o nome da irmã que está conosco na live? Marília. Irmã Marília. Irmã Marília canta muito bem. Irmã Marília, Deus abençoe. Deus Amém. continue lhe abençoando. O hino que falou forte aqui é o meu coração agora, e antes eu queria louvar junto com todos os irmãos. Amém. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e feriu, perdeu a visão, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e feriu, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, irmã. Deus está mandando lhe dizer assim, em forma de canção: se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Escuta, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Glória ao nome de Jesus. Nessa noite, Deus, Ele fale ao teu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Amém. Meus irmãos, eu estou muito feliz nesta noite com Jesus, nosso irmão Renato, pelo convite mais uma vez.
Sempre é um prazer estar aqui, junto com os irmãos, adorando, louvando, bendizendo o nome do nosso Deus. Eu tinha combinado com o irmão Renato de entrar numa live com ele, sem ser a da escola dominical, para agradecer, primeiramente, ao Senhor nosso Deus, e a todos os irmãos que acompanham nosso irmão Renato, ao nosso irmão Renato em particular, ele sabe muito bem da minha gratidão. E antes de entrarmos no texto sagrado, eu quero contar um pouco do que aconteceu, e o motivo da minha gratidão. Nosso irmão Renato é sabedor, mas os nossos internautas, nossos irmãos, eles podem não saber. Esse ano de 2021, irmãos, para mim foi um ano muito difícil. Muito difícil. Praticamente foram 6 meses deste ano, a metade do ano, só de preocupação, de luta, de batalha, de choro e de dor. No mês de maio, se não me falha a memória, porque eu não sou bom com datas, irmãos, se eu não me engano, no dia 9 de maio deste ano, a minha mãe, ela foi internada com o Covid-19. 2 dias depois, dia 11 de maio, eu internei o meu pai. E fiquei tomando conta dos meus 2 irmãos. Eu tenho uma irmã de 19 anos, se eu não me engano, 20. Não lembro, tá ligado? Ela nasceu em 2002. Quem é bom de memória, ela tem... essa aí mesmo. E tem o meu irmão, mais 20 anos. Pronto, essa daí. Aquela que louvou comigo aqui, irmão Renato. Aquela que louvou comigo aqui, irmã Lívia, da Igreja Movimento Jesus é Vida. E o meu irmão Daniel, que faz parte da Assembleia de Deus, Ministério do Recife, Alta Conquista 7. É o meu irmão caçula. Então, 2 dias de diferença eu internei meu pai e minha mãe. Vim para cá, deixei minha esposa em casa com meus filhos, meus 3 filhos, e vim para cá tomar conta, porque aqui a gente tem uma lanchonete, e a gente produz o salgado, a gente mesmo faz, né, na nossa cozinha, que Deus nos deu aqui, industrial, e para vender aqui na nossa lanchonete. E foi um período de muito, muito, muito difícil, muito difícil. Nosso irmão Renato sabe, ele orava por nós, orava por nossa família. E com 11 dias, meu pai teve alta, minha mãe ficou internada no Amaury Coutinho, foi internada lá e transferida para o Hospital Evangélico. Meu pai foi internado lá e foi transferido para o Cesac Prado, lá no bairro do Prado. 11 dias depois, meu pai saiu, e sem saber de nada ainda. Com 1 dia depois que eu internei minha mãe, ela foi entubada. Pronto. Quando foi no outro dia que minha mãe foi entubada, eu internei meu pai, só que ele não sabia, pois ele ia ficar muito nervoso. E como os irmãos sabem que a Covid ela atinge a respiração, a pessoa nervosa falta ar por si própria. Aí ele não poderia saber, então a gente escondeu dele. E eles internados no mesmo hospital, só que em alas diferentes, eles não viram um ao outro. E minha mãe foi transferida assim para o Hospital Evangélico, entubada ainda, sempre na UTI. E do Hospital Evangélico, quase 2 meses depois, eu acho que 2 meses e meio, alguma coisa, foi transferida para um hospital em Moreno. Chegou lá, ficou mais difícil da gente ir vê-la, que no Hospital Evangélico não tinha visita, pois ela estava na UTI de Covid, só que aí deu, quando ela fez o outro exame, tanto antibiótico que ela tinha tomado, ela ficou boa da Covid, foi transferida para Moreno, só que não conseguiu mais se recuperar das sequelas que a Covid deixa, né? Ela saiu da intubação por 2 vezes, mas não aguentou, voltou de novo para a intubação e não saiu, e o Senhor resolveu guardar. No mês de agosto, perdi minha mãe. Passou essa tempestade toda, meu pai foi se recuperando aos poucos da dor, da perda. 30 anos de casado, completaram, ela estava internada, completaram 30 anos de casado, e logo após essa turbulência toda, agora a minha filha, eu tenho 2 filhas gêmeas,
Ana Júlia e Sofia Vitória. Nasceram prematuras, nasceram com algum tipo de especialidade e a minha filha Júlia, ela tinha uma escoliose muito grave na coluna, a coluna dela era em formato de S e ela já estava ficando encurvada, já estava machucando alguns órgãos dela, como o pulmão, não sei bem, mas já estava começando a prejudicar. E agora, com 9 anos de idade, a gente correu para operar. Conseguimos a operação no Hospital Otávio de Freitas, mas o SUS não queria liberar os materiais. Tivemos que entrar na justiça. Entramos na justiça, ganhamos a causa por misericórdia. Deus mandou advogado, tudo. Quem pagou foi o Senhor. O material não tinha nem condições da entrada. Se eu não me engano, ficou no valor de R$80 mil. E ali a gente conseguiu. E minha filha ficou internada aí 76 dias, se não me falha a memória. Não sou bom com dados, tá? Não sou. 76 a 75 dias. 2 meses e alguma coisa, né? E já está em casa, para a glória de Deus. Fez 3 operações. Uma na cabeça, quando furou aqui os 2 lados aqui. E mais 2 foram 6 furos na cabeça para colocar um arco de ferro aqui, para ficar numa cadeira chamada cadeira de tração. Chegou a pegar para carregar 15 quilos, para tentar ajeitar um pouco da coluna, para assim fazer a operação. E depois dessa operação chamada de colocar o arco na cabeça, fez mais 2 na coluna. A última foi, acho que quarta-feira passada, vai fazer 8 dias ou mais ou menos isso. E já está em casa, para a glória de Deus, por esse motivo da minha gratidão, tá? Mas foram praticamente 6 meses desse ano de luta, de batalha travada, de muito choro, muita noite escura, a qual eu dizia que não ia passar mais. Muitas vezes a nossa fé está lá em cima, mas muitas vezes está lá embaixo. Tem vezes que a gente pega o céu com a mão, mas tem vezes que ele está de bronze. E eu dizia, Senhor, eu acho que eu não vou mais aguentar mais essa. Eu não vou aguentar mais essa. Vinha aquela angústia, aquela aflição. Né? Eu dizia, Senhor, é eu e tu e eu agora. Não sei mais o que fazer. Quantas vezes eu disse ao Senhor, não aguento mais. Mas eu estou de posse de vitória. O Senhor guardou minha mãe, mas guardou salva. Isso é um motivo de alegria para mim. Porque há pouco tempo atrás, a minha mãe estava afastada. Deu tempo dela se voltar, deu tempo de reconciliar, deu tempo de fazer um pouco da obra do Senhor. Foi pouco, sim, mas graças a Deus, Jesus, quando guardou, guardou para si. E minha filha está em casa, não sente nenhuma dor. Né? Os médicos ficaram muito felizes com a cirurgia, considerada por eles um sucesso. Eu digo que foi uma bênção, mas para os médicos foi um sucesso, estão bastante felizes. Minha filha já anda, já está começando a se recuperar. Nós vamos agora marcar a sua fisioterapia para ficar melhor ainda. E é motivo de nós agradecermos ao Senhor. Esse é o motivo, irmão Renato. E ao Senhor para entrar nessa live, para agradecer ao Senhor, que sempre falava comigo no privado. Como é que está sua filha? No período da minha mãe, como é que está sua mãe? E a gente sempre passava o boletim médico, sempre passava a situação. Nunca deixou de orar por nós. Tá? Deixo aqui minha gratidão. E todos os irmãos que estão acompanhando, que oraram, que o irmão Renato pediu oração, que oraram pelo irmão Caio, mesmo sem me conhecer, sem conhecer a situação, meu muito obrigado. O céu te recompensa. O céu te paga com bênçãos espirituais. Sim, irmão Renato. Irmão Jackson também pegou junto do peso sem lhe conhecer, né? Ele não lhe conhecia ainda, mas eu pedindo oração aqui, ele também sempre perguntando, sempre orando, sempre é o cantor irmão Jackson, né? É o cantor, irmão Jackson. Eu sempre assisto um pouco das lives dele. É porque geralmente ele faz à noite a gente tem alguma atividade. Eu sempre assisto a live do nosso cantor Jackson. Não é nem aquele que canta ainda antigo, né? Que entra conosco, né? Amém. Deus abençoe, irmão Jackson. Deus abençoe. Vamos marcar uma live para entrar também com o irmão Jackson. A gente agradecer aqui pessoalmente. E é sempre uma bênção estar junto com os irmãos. Amém, meus irmãos? Está aqui o meu motivo. O motivo da minha gratidão. Deus abençoe. Vamos para a Bíblia, em nome de Jesus. Vamos deixar uma palavra da parte do Senhor.
queria deixar uma palavra muito rápida aqui nesta noite, para alimento das nossas almas, que o Senhor ele tem colocado no meu coração. Amém? Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. Eu estou usando, irmãos, uma linguagem um pouco diferente da que os irmãos costumam usar, mas é para melhor compreensão nossa. A nova tradução de hoje, Caio, a tua também? NVI, Nova Versão Internacional. A minha nova tradução na linguagem de hoje. Amém. É uma boa tradução. Eu tenho ela, gosto muito de tirar as dúvidas nela. Mas tem um texto na NVI que eu achei muito interessante da forma que ela expressa. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Lucas 17:11 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós? Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Amém, irmãos? Bem. Uma passagem bastante conhecida que me identifico muito. E eu estava por esses dias pensando numa palavra da parte do Senhor para hoje, para esta noite, e veio ao meu coração esse texto da Bíblia, um texto bastante conhecido da igreja. Todos os irmãos conhecem esse texto, já leram, muitos dos irmãos já pregaram esse texto, e eu achei bastante interessante esta passagem, uma passagem, irmãos, que só é relatada aqui no Evangelho de Lucas, a passagem dos 10 leprosos que são curados, e a gente observa o quanto Jesus, irmãos, ele tinha misericórdia das pessoas, o quanto Jesus tinha misericórdia das pessoas. A Bíblia diz, irmão, que a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos se aproximaram-se dele. Aqui começa a bondade de Jesus. Se os irmãos observarem o contexto e após o texto, aqui é a última vez que Jesus ele passa nesse lugar, porque ele estava indo em direção a Jerusalém já para morrer. Alguns estudiosos vão dizer, irmãos, para ser mais preciso, que aqui Jesus estava indo em direção, ele passa, antes de chegar em Jerusalém, antes de passar por Jericó, antes de passar pela casa de Zaqueu, aí na cronologia bíblica vai dizer que ele para em Betânia, na casa de Lázaro, aí acontece aquele jantar, que Maria despeja o óleo na cabeça de Jesus, aquele perfume, né? E logo ali, após aquele acontecimento, Jesus vai a Jerusalém para morrer. Tá? Então, a gente observa, irmãos, a bondade de Jesus, de passar por aqui. Jesus era onisciente, onisciente. Ele sabia, irmãos, que ia ter algo naquele povoado, que a Bíblia não relata qual é, mas alguns estudiosos geográficos vai dizer que pode ser. Eu não vou cravar, porque eu não tenho essa autoridade teológica para dizer isso, mas pode ser o povoado de Naim, que ficava próximo,
a Samaria, a Galileia, podia ser as circunvianças ali do Jordão, tá? Eu não sei qual, mas Jesus passou nesse povoado e algo ali aconteceu. E a gente observa, irmãos, que Jesus ele sempre dava uma oportunidade para alguém. Jesus passando por Samaria, era-lhe necessário passar por Samaria. Tinha uma mulher no poço de Jacó e ele tem uma oportunidade àquela mulher. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40, se não me falha a memória, que Jesus ia para a casa de Jairo, quando a mulher do fluxo de sangue se aproximou e tocou na sua aula. Jesus sempre dava oportunidade, porque ele sabia que ali tinha algo para ele fazer, para ele resolver. Então ele passava por aquele caminho e dava oportunidade para alguém tomar alguma atitude e exigir algo de Jesus, algo do poder dele. E aí a gente observa, irmão, que Jesus chegava ao entrar nesse povoado, 10 leprosos dirigiam-se a Jesus, clamando por misericórdia. E a Bíblia faz questão de dizer, e ficaram a certa distância. Por que ficaram a certa distância? Os detalhes da Bíblia eu fico a mastigar. Os detalhes da Bíblia. Deixa eu só trazer para os irmãos uma informação sobre a lepra, para a gente entender um pouco, porque a Bíblia está falando de 10 leprosos. O que era a lepra em si? Por quê? Para explicar também por que aqueles 10 leprosos estavam à distância. A lepra era uma doença, era a doença daquela época da Bíblia, a doença mais temida que existia naquele mundo antigo. E principalmente entre os israelitas, que eles acrescentavam um isolamento para os leprosos. Acontecia mais ou menos assim. Se os irmãos lerem Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 13 inteiro, os irmãos vão entender como era que acontecia o diagnóstico da lepra, quem o diagnosticava, por quantos tipos de lepra existisse. Tinha vários tipos de mancha de pele. O que acontecia ao leproso ao ser diagnosticado, se ele ficasse curado, como era o rito de purificação. Então, para a gente ganhar tempo, que é uma palavra muito rápida, eu ainda quero louvar e ouvir a nossa irmã louvar também. Nós vamos só dar uma pincelada por muito baixo, mas se os irmãos quiserem estudar a fundo o que era a lepra, Levítico capítulo 13, tá? Então, nessa pandemia, a gente ouviu muito uma palavra chamada quarentena. Né? Tem que ficar de quarentena, pronto. Era mais ou menos isso o que os sacerdotes estimulavam para alguém que era diagnosticado com uma lepra. Surgia uma mancha na pele, uma impinge. Quem foi acometido de impinge sabe, começa pequeno, mas se não puder, ela começa a alastrar pela pele. E ali, um tipo de ampola, a Bíblia vai dizer na pele, que ali tinha todo um teste do sacerdote para diagnosticar. E no tempo da Bíblia, existia 2 tipos de lepra, a tuberculoide e a multibacilar, tá? Então os irmãos vão entender o seguinte, que a tuberculose ela começava com uma mancha na pele que evoluía em mancha branca ou rosada. Às vezes desaparecia sozinha, mas não era tão grave quanto a multibacilar, que era aquela que dava várias lesões, hoje conhecida como hanseníase, e graças a Deus tem um tratamento muito bom para ela. Mas naquele tempo, essa multibacilar chegava a ter casos tão graves que chegava a mutilar pedaços do corpo do leproso. E a gente observa que era assim, dado um tipo de quarentena, ou seja, de um afastamento social. E se vamos observar, irmãos, na Bíblia Sagrada, existia 3 tipos de afastamento para o leproso, 3 tipos de coisa muito importante para ele, que ele devia ser obrigado a se afastar, a viver isolado. Isso os irmãos vão ver aí no livro de Levítico, capítulo 13, tá? Era obrigado a viver isolado, primeiro, da família. Se ele tivesse esposa, filhos, ele tinha que sair de casa e sair do seu povoado e viver num lugar que muitos costumam chamar de arraial, tá? Um lugar específico para os leprosos ficarem. Ficavam um perto do outro. Então ele era, primeiro, isolado da sua família. Segundo, da sociedade em geral. E terceiro, da sua vida religiosa. Para um judeu ser
excluído da sinagoga era uma das maiores dores, maiores ofensas que ele podia ter. Porque na sinagoga, se ele fosse expulso da sinagoga, ele não podia negociar, ele não podia educar seus filhos, ele não podia alfabetizar seus filhos. Então era muita coisa que tinha. Então quando ele era isolado da sua família, da vida social, da família e da vida religiosa, que era da sinagoga, dos cultos, na sinagoga, para ele era como se fosse a morte. Tá? Então observe os irmãos, 10 homens nessa situação que eu acabei de falar. 10 homens, e os irmãos observem que a Bíblia faz questão de dizer que aquele homem que voltou para agradecer era samaritano, mas o judeu ele não se comunicava com o samaritano. Eu estava comentando na minha chamada de vídeo que eu tenho com meus amigos, que a gente comenta uma parábola bíblica por semana aqui no Instagram, mas não é ao vivo. A gente estava comentando a parábola do bom samaritano esses dias, e a gente trocando informações, e percebemos o seguinte, nós 4 juntos, que um judeu, ele não aceitaria tomar um copo com água vindo da mão de um samaritano. E os irmãos observem que quando todos os leprosos estavam juntos ali, aquele samaritano com os outros que eram considerados judeus, tá? Porque eles disseram, não só veio esse estrangeiro, então fica subentendido que os outros 9 eram judeus. E você observa que a única forma de um judeu se misturar, podemos dizer, se unir, se juntar com um samaritano era na decadência, era na doença. Então observe, 10 homens ali, isolados da sua família, isolados da sociedade. Quem sabe aqueles homens eram normais, viviam numa sociedade, os samaritanos em Samaria, os judeus em Jerusalém, indo para os cultos, saindo com sua esposa para fazer as compras, levando seus filhos para a sinagoga para alfabetizá-lo, e de repente começa a surgir uma mancha na pele, uma impinge na pele, e vai ao sacerdote, eu estou querendo me consultar com o Senhor, e ali vinha um grupo de sacerdotes, despia o homem, ele tinha que ficar totalmente despido para se examinar aquela lepra, aquela mancha, e diagnosticava, você está leproso. Aí fazia-se toda aquela cerimônia e expulsava o homem da sua família, expulsava o homem dos seus filhos, da sua esposa, da sinagoga e da cidade. E tinha 10 homens nesta situação. Eu quero conscientizar os irmãos, trazer os irmãos para imaginar 10 homens, a conversa deles, lá naquele lugar onde só tinha leprosos. Rapaz, não sei há quanto tempo eles estavam naquela situação. Há quantos anos, ou meses, ou dias eles estavam naquela situação. Eu imagino a conversa deles, irmão Renato. Eu imagino, irmã, ele dizendo assim, rapaz, eu estou com tanta saudade da minha família. Estou com tanta saudade da minha esposa, do meu filho, do culto na sinagoga, no culto no sábado. Vocês lembram quando Jesus ele pregava no sábado? Que uma vez ele foi pregar e ele estava na cadeira e deram o livro a ele de Isaías, o rolo de Isaías, ele abriu e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu e me enviou para curar. E o livro de Isaías, capítulo 64. Vocês lembram? Rapaz, eu lembro, que culto maravilhoso, não foi? Foi. Você estava lá naquele culto, que Jesus estava pregando na sinagoga, e de repente tinha um homem lá que ninguém sabia. O homem vivia com a mão escondida dentro das batas, dentro daquelas roupas, e de repente Jesus olhou para ele e disse, ei, você aí, vem para cá por meio e estende tua mão. Rapaz, o homem tinha como se fosse um câncer na mão. Era a mão mirrada, ressequida. Mas de repente Jesus curou o homem. Você estava lá naquele culto? Rapaz, eu estava, vocês viram que maravilha. Mas infelizmente a gente está leproso, a gente não pode ir mais para o culto. E vamos viver a nossa vida aqui. Mas sempre, irmão Renato, tem um grupo de pessoas necessitadas, sempre tem um corajoso que não deixa a fé de falecer, não é verdade? Você vê Bartimeu. Bartimeu, muitos interpretam essa passagem como se fosse 2 passagens distintas. Mas se a gente for estudar a Bíblia, a gente vai ver que não é 2 passagens distintas. A primeira e a segunda Jericó, na verdade, é a entrada e a saída de uma, porque existia a que Jesus destruiu e a que Herodes reconstruiu. Então era considerada a primeira e a entrada e a saída. Aí um evangelista vai dizer, entrando Jesus em Jericó,
saindo de Jesus de Jericó. Quando ele entrava na primeira, saía da primeira, estava entrando na reconstruída. Então é uma só. Então, o fato é que Bartimeu tinha um companheiro dele que era cego e amigo com ele. Mas um gritou. Então sempre tem aquele do grupo, rapaz, não desfalece não. Rapaz, vamos em frente. Não desiste não. E você vê que quando Bartimeu ele grita, a bênção é para os dois, mas um grita. Então eu quero crer, eu creio e posso fazer essa conjectura, se assim os irmãos me permitem, e a Bíblia me permite, a Bíblia não, né, mas a hermenêutica me permite fazer uma conjectura. Eu quero conjecturar nesta noite um dos leprosos, um ou dois, dizendo assim, rapaz, não vamos desistir não. A gente fica por aqui, distante de todo mundo. E detalhe, irmãos, alguns estudiosos vão dizer que eles tinham que gritar. A Bíblia vai dizer o seguinte no livro de Levítico, capítulo 13, versículo 45 e 46, que eles tinham que gritar, imundo, 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 se aproximasse de alguma pessoa, mas isso era decorrente do clima. Se estivesse ventando muito, como dizem que a lepra pegava pelo ar, pelo vento, eles tinham que se afastar a uma distância maior. Deixa eu dar só um exemplo, tá? Não é concreto, não é certo. Vamos supor que hoje o dia está ventando muito, ele tinha que ficar a 10 quilômetros de distância. Se o dia não tivesse ventando muito, ele podia ficar a 5, dá para entender mais ou menos o que eu quero dizer. Então dependia do clima. Veja, a humilhação era tratado como um bicho, irmãos, um leproso. Tinha que ele mesmo se acusar, chamar imundo, imundo, para a pessoa não chegar perto dele. Se uma pessoa visse um leproso se aproximar, ela poderia apedrejar aquele leproso, não para assim matá-lo, mas sim para afastá-lo. Porque na primeira pedra ele já se distancia e sai de perto, porque a pessoa não queria se contaminar. E o que eu acho interessante é que aquele 10 leprosos, eles viram Jesus de longe. Quando Jesus ele entra no povoado, que repito, não sei o nome, quando Jesus entra naquele povoado, eles avistam Jesus de longe e gritam. O texto vai nos dizer, interessante, que eles ficaram a certa distância, por isso que eu peguei essa linguagem NVI de proposital, porque tem alguns textos nela que me chamam a atenção. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele, mas ficaram a certa distância, porque ele não podia se aproximar. E gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Aí eu te pergunto, meu querido ouvinte que está aí na live conosco, a todos, como é que eles sabiam o nome de Jesus? Se eles viviam afastados da sociedade, se eles viviam longe, como é que eles sabiam o nome de Jesus? E que Jesus era mestre e que podia curá-los. Aí fica subentendido que eles eram normais. Eles foram acometidos de lepra. E o tempo que eles eram normais, eles viram e ouviam Jesus operar milagres. Tanto é que aqui já é perto do final do ministério de Jesus. Então, de ouvir falar, rapaz, ele curou um cego de nascença. Ele ressuscitou a filha de Lázaro. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então, os milagres de Jesus, irmão, eles eram espalhados. Você observa que quando Jesus ele cura a filha da mulher cananeia, da Ciro Fenícia, ele estava indo para as partes de Tiro e Sidom para se isolar um pouco, para ficar um pouco só. Mas quando ela vem gritando atrás dele, aí Pedro diz assim, Senhor, despede que ela vem gritando atrás de nós. Ou seja, ela vai estragar o disfarce do Senhor. Podemos dizer assim, o Senhor quer ficar isoladinho aqui, quer ter um tempo conosco para nós orarmos, recarregarmos a nossa bateria espiritual. Mas ela vem gritando tão alto que o povo vai descobrir onde o Senhor está e vai vir para cá, atrás dos seus milagres, do seu ensinamento, do seu alimento. E aí o Senhor não vai poder ficar o tempo só. Observe que se espalhava a fama de Cristo. Naquele leproso lá de Mateus capítulo 8, quando Jesus ele diz, quero, seja limpo, que diz assim, vai ao sacerdote, os irmãos observam que Marcos e Lucas vão dizer que ele começou a falar. Quando ele cura, quando ele expulsa os demônios do Gadareno, que ele diz assim, deixa-me ir contigo. Jesus disse, não, volta para sua família, diga quão grande coisa te fez Deus. Observe que ele não foi direto para sua família, ele entrou em 10 cidades, Decápolis, e começou a ser missionário local, começou a espalhar os feitos de Jesus. Então era muito notório
Era muito notório. Tanto é que 10 leprosos que ficavam isolados da família, da vida social e da vida religiosa, sabia o nome, sabia que a essência, que ele era mestre mesmo, e ainda sabia que ele podia fazer alguma coisa. E eles gritaram de certa distância: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, versículo 14. Ao vê-los, veja que coisa linda. Ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. E aqui eu chamo a atenção para a fé dos 10. Porque, irmão Renato, meus amados irmãos, minha irmã que está comigo aqui nessa live, com o leproso de Mateus 8, Marcos 1, Lucas 5, que é a mesma passagem, a Bíblia diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Quando ele desceu, se aproximou dele um leproso, adorou, dizendo: mestre, se quiseres, pode tornar-me limpo. A Bíblia vai dizer que Jesus, tocando, disse: quero ser limpo. Jesus não teve medo do contato físico com aquele leproso. Tá? Mas com os 10 leprosos foi diferente. Jesus estendeu a mão e curou. No cego de nascença, Jesus também curou ele na hora. No cego do tanque de Siloé, Jesus curou ele na hora. Ele foi lá, se lavou quando enxergou. Naquele cego, naquele surdo e mudo, Jesus disse: efatá. Jesus colocou saliva na língua dele, curou na hora, mas Jesus tocou nele. E eu achei interessante, irmão Renato, que Jesus aqui, ele, quando recebe o grito dos 10 leprosos, mestre, tem piedade de nós, Jesus diz assim a ele: vá mostrar ao sacerdote. Isso ficou me intrigando. Como é que Jesus diz assim, vá mostrar ao sacerdote, se mostrar ao sacerdote já era se já estivesse limpo? Agora eu quero trazer aos irmãos aqui uma suposição. Suponhamos, pois, que dentro daqueles 10 tivesse um que disse assim: como é? Olhado um para o outro, e ao sacerdote, a gente leproso. Quando Jesus disse assim, vá ao sacerdote, a lepra ainda não tinha saído deles. Mas Jesus, ele estava provando a fé dos 10. Aí diz a Bíblia que enquanto eles iam, foram purificados. Ou seja, o milagre foi no caminho. Eu não sei em que distância foi, aonde eles estavam, a distância dele para os sacerdotes, também não vou me deter a isso. A distância dele para o sacerdote, não sei, nem quero saber. Essas são informações supérfluas, na minha opinião. Eu só quero dizer aos irmãos que a gente entender a ordem de Cristo e a fé dos 10. Quem sabe tem algum deles assim, rapaz, e agora? O que é que a gente faz? Bom, a gente já está aqui nessa situação há um tempo. A gente foi atendido pelo mestre, mesmo à distância. Ele disse, vamos ao sacerdote, então vamos. Que algo no caminho pode acontecer. Também, se não acontecer, a gente vai assim mesmo. É igual a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, Nabucodonosor. O nosso Deus é poderoso para nos livrar. Mas também, se a gente morrer queimado, também se dobrar, a gente não dobra, não. É a mesma coisa dos 10 leprosos. Vamos. Se a gente for mostrar o sacerdote, chega lá e não tiver leproso, a gente é arriscado ser apedrejado. Mas se o mestre mandou, vamos. Aí a Bíblia vai dizer, enquanto eles iam. Enquanto eles iam, ficaram purificados. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes
algo na nossa vida acontece quando nós obedecemos a voz do Senhor. Quando nós obedecemos a ordem do Mestre. Segunda-feira, amanhã, depois de amanhã faz 8 dias, meu pastor, por misericórdia e bondade, me escalou no culto no Alto Sol Nascente para trazer uma palavra. E Deus ele colocou no meu coração a palavra de João capítulo 2, da transformação de água em vinho. Observe, já eu volto aqui para o texto, eu quero abrir um parêntese para contextualizar. Observe que a ordem de Jesus, a ordem de Maria foi fazer tudo o que ele vos disser, né? Quando acabou o vinho. E Jesus ele dá ordens aos empregados. E diz, enchei de água as talhas. 6 talhas, cada uma mais ou menos de 80 a 120 litros de água. Cabia para a purificação de... Já estavam vazias. Vamos supor que o cantil que ele estava usando, a jarrinha, tinha mais ou menos 1, 2, 3 litros. Imagina quanto tempo levaram para encher aquelas 6 talhas. 120 litros de água cada uma. Mas a ordem foi encher, então vamos encher. Quando terminaram de encher, Jesus disse agora, a segunda ordem, tirai um pouco e levai ao mestre-sala. Quando chegou o mestre-sala provou a água feita em vinho, a Bíblia vai dizer, não sabendo ele, mas sabia os empregados. Aí eu fiz uma pergunta à igreja, por misericórdia. Que hora foi que a água transformou em vinho? Que hora foi que transubstanciou? Porque sair de H2O para suco de uva puro, maravilhoso, do melhor, só Jesus. Mas sabe como foi que a água transformou em vinho? Foi na obediência. Se os empregados dissessem assim, quem vai encher essas 6 talhas? Eu vou, não. Eu estou aqui para servir, sou garçom, não sou empregado para encher água. Mas não. Quando Maria disse assim, fazei tudo o que ele vos disser, ele disse, encha de água. E quando eles tiraram a água ainda, tiraram a água e levaram ao mestre-sala, no caminho foi transformando em vinho. Não me pergunte como, mas transformou. Quando o mestre-sala bebeu da água feita vinho, chamou o noivo. E detalhe, quem era o mestre-sala? O mestre-sala era o responsável pela cerimonialização da festa. Ele não podia deixar faltar nada. Ele que tinha que saber o número de convidados. E por 7 dias não deixar faltar 3 coisas. Comida, água e vinho. E o vinho acabou. Então ele ia ser um cerimonialista frustrado. Aí, quem estava na festa convidado pelos noivos? Jesus. Já eu volto para o texto, estou contextualizando. Quando a água é transformada em vinho gostoso, do bom, e outra, mestre-sala entendia de teor de vinho, qualidade de vinho, mestre-sala entendia tudo isso. Quando ele provou e olhou, que tem pessoas que tomam vinho por aí, estou falando de suco de uva puro, mas hoje, muitos vinhateiros por aí balançam o vinho, porque sabe o teor do vinho, né? Cheira para poder provar. Eu imagino aquele mestre-sala pegando lá aquele copo de barro, né? Que naquela época de vidro, de cerâmica, tomando e... Chame cá o noivo. Quando chega o noivo, disse, rapaz, você quebrou o protocolo da festa. Por que, senhor? Rapaz, todo mundo coloca o bom primeiro na frente, porque todo mundo, quando tá cheio de vinho, olha, detalhe, não é vinho alcoólico não, viu? Mãe de reforma modinha que tem por aí, não é vinho alcoólico não, viu? É suco puro da uva, que meu Jesus, o meu Jesus, não ia fazer vinho alcoólico não. O suco puro da uva, quando ele fermenta, embriaga, mas Jesus dá suco puro de uva. Quando o povo toma bastante... Eu acabei de tomar um copo de suco de uva ali na festa do meu primo, viu? Um copo de suco de uva. Uva da fruta. Quando Jesus transformou o vinho bom, ele disse ao noivo, rapaz, se coloca primeiro o bom, porque depois que a pessoa está saciado, não é embriagado, saciado, entendam, viu? Aí vai coloca o inferior, porque eles não vão saber distinguir. Mas tu deixasse o melhor para o final. Oh, glória!
Jesus. Sabe por quê, mãe? Até porque tem gente que é apressado, quer como ele quer. Mas o melhor ainda está por vir. Oh, Então Jesus. foi na obediência que esse milagre aconteceu. Foi na ordem de Jesus. Então, quando Jesus disse aos 10, vá ao sacerdote, ele disse, a gente vai. E no caminho, enquanto eles iam, perceberam todos e ficaram curados. Imagina a alegria desses homens, vendo a sua pele sendo restaurada. Mas tinha um no meio deles que disse assim, não. Jesus mandou a gente ir ao sacerdote para fazer o ritual de purificação. Como era esse ritual de purificação? Já eu volto para o samaritano, calma. O ritual de purificação, o ex-leproso tinha que levar um casal de pombinhos, levar ao sacerdote. O sacerdote ia examinar ele, deixar isolado por mais 7 dias, ia espargir sangue, ia pegar sangue do cordeiro. Ele tinha que levar um cordeiro e 2 pombos, um casal, tá? E ele ia ter que... Ele pegava, imolava aquele cordeiro, pegava o sangue, botava um pouquinho no dedão do pé direito, no dedão do polegar direito, aqui o polegar direito, e um pouquinho na ponta da orelha direita. E depois espargia o sangue num que estava sendo purificado. 7 dias. Depois mais 7 dias fazia de novo. Então eram 14 dias. Depois pegava-se as vestes, queimava, jogava fora, direitinho e tal. Aí declarava de novo limpo, de volta ao convívio. Tá? Só que aí a cerimônia durava mais ou menos 14 dias. Para ele voltar ao convívio da sua família, voltar ao convívio social e voltar à vida religiosa. Só que teve um daqueles ali que disse, rapaz, o mestre está indo para Jerusalém. Aleluia! Se a gente for para o rito de purificação, a gente não vai mais ver o mestre. Então eu vou voltar. Eu vou deixar de lado um pouquinho o protocolo judaico, protocolo mosaico, e vou voltar para agradecer, porque talvez seja a minha última oportunidade de dizer, Jesus, obrigado. Jesus, muito obrigado. Deixou o ritual para lá, irmão Renato. Disse, depois eu vou para o ritual, depois eu vou. Mas primeiro eu vou voltar. Disse assim, amigos, estamos purificados. Para onde vamos agora? Vocês vão para o sacerdote? Os 9 vão para o sacerdote, porque a gente quer voltar para a nossa família. O samaritano diz, porém eu vou voltar. Tu vai voltar? Eu vou voltar. Por que tu vai voltar? Já está chegando perto da casa do sacerdote. Já está chegando perto. Vamos mais adiante. Não, vou voltar. Por que tu vai voltar? Porque pode ser a minha última chance de ainda ver Jesus e agradecer. Pode ser a minha última oportunidade de agradecer. Eu imagino ele se despedindo dos 9. Vão em paz, meus irmãos. E voltando, pegando o caminho de volta. Aí a Bíblia vai dizer que o versículo 15. Quando ele viu Jesus, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Quando ele viu Jesus de longe, irmão Renato, ele não pensou 2 vezes, ele gritou logo, ele já voltou dando glória bem alto. Muitas vezes a gente está no culto, irmão Renato, e dá um glória bem alto para Jesus. Aí incomoda alguém. É verdade. Mas aquela pessoa que ficou incomodada não sabe o tamanho da luta que a gente passou. Jesus, aleluia. Muitas vezes o nosso sorriso não reflete o que está dentro de nós. Mas muitas vezes o nosso grito reflete. Muitas vezes o nosso grito reflete.
Eu imagino aquele homem gritando, gritando com muita veemência, dando glória a Deus. E quando ele chegou perto de Jesus, observe que para receber a cura, ele gritou de longe. Mas já curado, ele prostrou-se aos pés de Jesus. Eu queria, sabe, irmão Renato, que a Bíblia ela é completa, mas eu queria tanto que a Bíblia relatasse as palavras desse homem nos pés de Cristo. Ah, como eu queria. Tem coisa, irmão Renato, que eu queria que a Bíblia deixasse registrado. Por exemplo, essa oração desse leproso, o hino que Paulo e Silas cantou na cadeia, que abalou tudo, é como eu queria que a Bíblia tivesse já registrado, nem que seja uma parte. Né? Tem coisa, né, que é tão gostoso da Bíblia. Ô, Senhor, por que não está escrito? Mas eu queria tanto, irmão Renato, saber quando esse homem jogou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, que palavra ele usou. Oh, glória! Para agradecer. Que palavra, acho que foi a mais sincera que ele falou em toda a vida dele. Não sei se ele disse muito obrigado, não sei se ele disse louvado seja Deus, não sei se ele disse Senhor, eu te agradeço muito, não sei que palavra ele usou. Eu só sei que ele gritou dando glória a Deus. E quando chegou em Jesus, ele se prostrou aos pés. Aí Jesus olhou, quando viu que era samaritano, Jesus disse assim, mas não foram 10 os purificados? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Isso é uma lição tão grande para nós. Isso é uma lição tão grande para nós, irmão Renato. Não que os samaritanos não fossem irmãos nossos, querendo contextualizar, porque os judeus tinham uma rixa muito grande com os samaritanos, porque eles adoravam no Monte Gerizim, eles adoravam Jerusalém, porque os samaritanos uma vez botaram ossos humanos no pátio do templo profanaram, e porque vieram de uma linhagem diferente e tal, e tal, e tal. Eles não aceitavam o samaritano. Como eu já falei antes, se eles tivessem com sede, ele morria de sede, mas não aceitava um copo d'água do samaritano. A prova é a mulher samaritana. Jesus disse, tenho sede. Ela disse, como pode, sendo tu judeu me pedir água? Sou samaritana. Olha, ele não fazia. Mas voltou um samaritano. Isso aqui é uma lição para nós. É uma lição para nós. Somos crentes, somos filhos do Senhor. Irmão Renato tem um lema. Né, irmão Renato? Você já orou pelo seu filho hoje? Verdade. Mas hoje eu quero dar um lema. Você já agradeceu por seu filho hoje? Aleluia. Por seu filho acordar com saúde? Verdade. Você já agradeceu pelo sol? Você agradeceu pela chuva já hoje? Você já agradeceu pelo pão de cada dia hoje? Oh, Jesus, e pela sua salvação, você já agradeceu? Pelos livramentos vistos e não vistos, você já agradeceu hoje? Uma vez eu estava escutando, irmão Renato, uma pregação do pastor Josué Brandão da Bahia, e ele dizendo que teve uma conferência de mulheres lá, que uma missionária, uma pregadora, fez uma pergunta para a igreja. Eu não me lembro muito bem qual foi a pergunta, mas era mais ou menos assim. Se você tivesse amanhã o que você agradeceu hoje, o que você teria? Aí disse que teve uma irmã que disse assim, sangue de Cristo tem poder. Sejamos mais gratos, irmãos. Oh, Jesus. Sejamos mais gratos a Deus. Jesus. Eu queria encerrar essa mensagem, irmão Renato, citando um texto bíblico. É um pouco extenso, mas o Senhor colocou no meu coração para terminar dizendo isso. Aí eu troquei aqui a linguagem da Bíblia para a corrigida normal, porque eu acho que na corrigida é lindo. Eu vou ler 26 versículos agora, mas é para a gente encerrar. Amém. Para a gente encerrar agradecendo ao Senhor. Logo após eu canto o corinho e a gente passa para o louvor.
Salmo 136. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai a Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com a mão forte e com o braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte aos reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seol dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E Og, rei de Basã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus do céu. Aleluia. Porque a sua benignidade é para sempre. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero encerrar louvando aquele hino da harpa cristã. Só o primeiro verso e o coro. Eu te agradeço, Jesus, meu Senhor, as tuas bênçãos a flor. Eu me elevo por teu grande amor, manifestado na cruz. Ao lado estou das riquezas do céu, com tuas divinas mãos. Quero cantar 1000 cantares, oferta profunda do meu coração. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus, que por amor morreu na dura cruz. Só Ele nos dá paz, sua graça satisfaz. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia. Glória a Irmão Deus. Caio, Pois não? só tira aquela foto aí pra gente depois botar lá no nosso Instagram, deixar lá marcado. A irmã louva o seu com hino? Amém. Quero sim. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Aleluia. Quero me Glória a prostrar, Deus. vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu Aleluia. alabastro, quero lhe oferecer, me humilha aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecado. Aleluia. Minhas vestes, com
com teu sangue remidor, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro. Quero lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Glória a Deus. Irmã, canta mais um para a gente encerrar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó Deus, tu sabes que eu desejo acertar. Tu sabes que eu preciso melhorar. A minha vida está em tuas mãos. Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim, mas sei que tu não abres mão de mim. A cada instante eu sinto a tua mão. Aleluia. Mão que me sustenta, Aleluia. Glória a Deus. me acalenta, é a tua mão que me protege, me defende do mal, é a tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, é a tua mão, oh aleluia, e que me faz ficar de pé, a tua mão, a tua Aleluia. mão. Eu sinto ela a todo instante a me guardar. É a tua mão, a tua mão. Eu sinto ela a todo instante a me guardar. É a mão de Deus sobre a nossa casa. A mão de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A mão de Deus sobre a nossa saúde. Oh, aleluia. E todos os nossos irmãos. Glória. É a... Glória a Deus. Amém. Irmão, desde já eu quero aqui avisar os irmãos que nós estamos marcando uma live com a cantora Zina Araújo. Ela já foi uma live conosco. E nós estamos Glória a marcando Deus. para ver se na última sexta-feira do mês de dezembro nós podemos fazer essa live. E desde já eu quero convidar nosso Concaia, nosso irmão, para participar conosco dessa live com a cantora Zirã Araújo, mulher de Deus, já muito solícita, já fez uma live aqui com a gente, foi muito bom para agora, deu aqueles hinos antigos, marcantes, Oh, glória. e novamente nós estamos marcando para talvez seja a última sexta-feira do mês de dezembro. Eu vou confirmar depois eu passo para os irmãos para a gente marcar uma data já certa para nós fazer essa live aqui em nome de Jesus. Então, desde já eu quero agradecer ao nosso Caio, a nossa irmã Marília, da glória de Deus. Irmão Caio, deixe suas saudações finais nessa noite. Amém, irmão Renato, irmã Marília, Deus abençoe. Eu gostaria de agradecer ao Senhor, ao nosso Deus, ao nosso irmão Renato, por esta oportunidade mais uma vez. Muito obrigado por tudo, pelas orações. E gostaria de encerrar, deixando minhas considerações finais, com um versículo muito conhecido em Lucas capítulo 14 e o versículo 14. Serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Amém, irmão Renato? Sempre que precisar, pode contar conosco. Se Deus permitir, terça-feira estaremos juntos. E quando o Senhor precisar, conte com o seu servo. Amém. Amém. Irmã Marília, deixe suas saudações finais. Amém. Gostaria de agradecer o convite. Aí eu vou deixar para a nossa meditação Jó, o 42 e o 10.
E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó tudo tanto em dobro quanto Dantes possuía. Eu agradeço. Amém. É as nossas orações, né? Temos que orar um pelo outro, igual Jó fez. E assim eu agradeço. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe a casa, a família, que Deus possa estar com as mãos estendidas sobre a nossa saúde e nos ajudar nessa caminhada, pois não é fácil. Mas sabemos que no final vamos ser vitoriosos, porque vamos receber a nossa coroa, a vida eterna. Amém? Amém. Amém. Eu quero deixar para todos, irmãos, o Salmo 42, o verso 5, que diz: porque está abatida a minha alma, porque se turba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Eu quero aqui agradecer também a todos que participaram da nossa live, a Aline França, escritório de advocacia, o programa em até 10 minutos, do nosso irmão Wilson, a barbearia do nosso amigo irmão Lalá, e o Scooby Lanche do nosso irmão João, ali em Tabajara, também sempre está conosco. E agradecer a todos que participaram. Terça-feira, irmão, a partir de 21h30, nós estamos aqui com nossa escola bíblica dominical. Os nossos irmãos, irmão Caio, irmão Vinícius, irmão Cleibson, vai estar aqui com a gente, trazendo o assunto, abordando a lição de número 10. Esse trimestre já está quase terminando, então nós estaremos, talvez, a próxima lição a gente já faça lá diretamente no YouTube, para a glória de Deus, já vai ser direto no YouTube, tá certo? E esse vídeo, essa live, vai ser posto, vou ver se ainda bota ainda hoje, já no YouTube, já ainda hoje, os irmãos vão lá, compartilhem, curta, ativa o sininho, e tudo é feito pela glória de Deus. O nosso lema é: você já orou pelo seu filho hoje? Se você não orou, ore, interceda, peça a Deus, porque família é bênção do Senhor. Amém? Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Caio. Irmã Marília, fica na paz. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.